Professor Antônio, eu sou professora e observo que atualmente as crianças estão extremamente ansiosas, imperativas. Você trata esse tipo de ansiedade na primeira infância, na adolescência? As crianças de hoje, elas, como a gente diz brincalhonamente, elas já nascem 10 quilômetros na frente. As crianças de hoje são geradas, são concebidas, nascem e se desenvolvem em lares, em casais, em famílias, que usam uma tecnologia muito avançada e as residências, a casa, o modus vivendi é cheia, impregnada de ondas de alta vibração. É o forno elétrico, é o forno, os instrumentos que você tem de televisão, os celulares, tudo isso são vibrações que estão no ar e que, lógico, interpenetram o nosso corpo, mas com intensidade muito maior, interpenetram, passam o corpo das crianças recém-nascidas, principalmente, que ainda não têm uma defesa. A criança, até nascer, ela está protegida pelo campo eletromagnético do corpo da mãe, aquilo que nós chamamos de aura. Então há diríamos, um envoltório de energia criado pelo corpo adulto da mãe que protege o neném até o nascimento. Por que o nascimento é tão importante? Porque é o instante em que o neném sai daquela proteção e começa a enfrentar o mundo sem nenhuma proteção e sem nenhum conhecimento. Por isso a astrologia apareceu. Aquelas energias, aquelas vibrações que primeiro passam pelo corpo e são percebidas e permanecem no corpo da criança, do ser humano, como ondas estacionárias que têm um conhecimento e têm um significado. As crianças de hoje nascem dentro de um contexto muito mais, diríamos, preocupante, porque ele muda muito rapidamente, ele tem muitas influências. Então as crianças, desde a concepção até a fase adulta, estão continuamente expostas a uma quantidade muito maior de vários tipos de ondas que são comunicação. E essas ondas que passam pelo corpo da criança, que ainda tem uma defesa incipiente ou pequena, ela vai se tornando ondas estacionárias e que vai influenciar no quê? Principalmente no sistema nervoso, nas emoções, nos sentimentos e na capacidade de pensar, de raciocinar. Se estas crianças estão expostas a este ambiente desde o nascimento, evidente que essas crianças serão muito diferentes das crianças de 50, 60, 70 anos atrás. Por causa disso é que se diz, as crianças de hoje nascem 10 quilômetros na frente. E é verdadeiro. E aí? Aí são crianças quase que a gente poderia considerar superdotadas. Há uma tendência atual de chamar essas crianças de crianças índigo ou crianças cristal, como se estas crianças fossem seres muito evoluídos que descessem a este mundo com a finalidade de ajudar o desenvolvimento material, tecnológico, mas principalmente o desenvolvimento espiritual. Isto até pode ser verdade, mas a causa física, emocional e mental de estas crianças nascerem tão evoluídas, serem tão agitadas, tão inquietas, tão questionadoras, é o ambiente em que elas nasceram e se desenvolvem. Muitas me perguntam assim, mas isso pode ser genético? Olha bem, para ser genético, você tem que ter alguma coisa que influencie os genes da pessoa, do ser humano ou do ser vivo. Há uma teoria muito bem colocada que eu acho assim, sumamente inteligente, que diz o seguinte:
Sempre que você se referir a uma doença ou a uma aptidão, a uma capacidade que a pessoa tem, cuide para dizer que é genético. Esse cientista, neurocientista americano, ele diz assim: é bom, considere que o genes não é uma caixinha de segredo, uma bombinha que está ali pronta para explodir, e quando explodir, ela vai gerar a doença ou, diríamos, a genialidade. Não. Ele diz assim: o genes é como se fosse um piano. E todos os pianos têm 88 teclas. E o piano está colocado ali. Então o piano é o genes. Para que o piano produza uma sonoridade, produza uma melodia, ele precisa de quê? O piano, para produzir uma melodia, uma música, ele precisa de um músico, de alguém que toque as teclas. E dependendo do tempo e da intensidade, vai sair uma melodia. Se o genes for o piano, quem é o músico que toca o piano do genes? Aqui está a resposta. O músico que toca o piano, se fosse o genes, é o meio ambiente. O meio ambiente é que faz com que alguns genes se exteriorize, se materialize, se expresse, e outros não. Então, a questão das crianças serem superdotadas, inquietas, não é genético. É o meio ambiente que naquele ser, naquela criança, está tocando uma música que é a música mais rápida e mais ágil da sociedade em que ele vive, que a família vive. Como trabalhar com essas crianças? Primeiro, para trabalhar com essas crianças é entendê-las, saber que elas estão numa velocidade muito maior do que as crianças do século passado ou de 30 anos atrás. E que esta velocidade não pode ser freada por ordem externa, imposição, castigo, e nem por ordem interna, quer dizer, a criança começar a se convencer de que se ela continuar com aquela agitação, com aquela alegria, com aquela algazarra, com aquela criatividade, ela vai ser punida. Porque esses dois processos de aniquilar, esmagar, impedir que a criança se expresse, ou o adulto, depois de adolescente, chegar ao ponto de dizer eu não posso continuar assim e começar a se reprimir, é aí que tem início as doenças psicossomáticas e as doenças mentais.